antes de falar das estruturas, é a função do sistema límbico. De uma forma muito resumida, a gente sabe que ele está relacionado a emoções e tal, não sei o quê, mas o que ele mais, na verdade, me auxilia é na integração tanto de informações que eu posso chamar de sensitivos sensoriais, com um conteúdo psíquico que é meu, que é interno, que é meu, tá? Esse estado psíquico. Isso pode ser atribuído, por exemplo, a alguns estímulos, tá? Normalmente vindos de externo, né? De estímulos externos, tá? E essa informação que eu absorvo, pessoal, ela é registrada, tá? Em forma de memória, inclusive, e é relacionada com memórias pré-existentes. A partir dessa relação do estímulo que eu recebi, da memória que eu registrei e das memórias pré-existentes, isso vai me conduzir a uma resposta emocional, tá? Então, eu vou ter determinadas respostas emocionais dependendo dos estímulos que eu posso receber, tá? Vamos às estruturas aqui, ó. Eu tenho, na verdade, o termo sistema límbico, ele surgiu mais antigamente, tá? Somente com um pesquisador chamado Broca, alguns falam Broca, mas é Broca, tá? Ele foi um dos primeiros pesquisadores a introduzir o conceito de sistema límbico, que depois foi melhor descrito, por exemplo, por Papes, tá? Ou Papes, que era um pesquisador que ele falava muito ele acreditava, na verdade, que as emoções ela tinham um circuito, tá? Por isso chamava circuito de Papes ou Papes, né? Por quê? Porque essas emoções ela tinham um caminho, um trajeto dentro desse meio do seu cérebro que a gente chama de sistema límbico. Límbico significa a margem, tá? A margem do cérebro. Então, por isso que ele está aqui no meio, tá? Num corte sagital, em que eu vejo aqui a fissura longitudinal, ele está à margem do cérebro, tá bom? Só que aí viram, na verdade, que esse circuito de Papez, ele era muito insuficiente, porque ele consistia basicamente, descobriram que era basicamente no circuito mais relacionado a algumas memórias do que emoções, tá? E aí, depois disso, um pesquisador, o MacLean, em 1990, ele definiu que o cérebro em 3 regiões, muito bem definidas, tá? E aí vamos às regiões aqui, ó. A primeira região que eu tenho aqui no cérebro, de acordo com o MacLean, em 1990, é o neocórtex, tá? O neocórtex, pessoal, é toda essa área aqui composto pelos sulcos, pelos giros, tá? E, por exemplo, na doença de Alzheimer, aqui é bem proeminente, mas na doença de Alzheimer, por exemplo, eu tenho uma diminuição desse giro aqui, tá? E um aumento do sulco, na verdade, porque eu perco um pouco dessa massa aqui, tá bom? E aí, esse neocórtex é a primeira região. A segunda região, definida por MacLean, na verdade, é o que eu chamo de cérebro reptiliano, tá? Ou região reptiliana, que é feito justamente pelo tronco encefálico, composto de mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? E aí eu tenho o sistema límbico, ou região límbica, ou área límbica, que é toda essa estrutura aqui dentro, exceto o córtex cerebral, tá? E aí eu vou tirar esse córtex cerebral aqui para a gente discutindo função a função esse sistema límbico, tá? Então vou dissecar aqui essa parte aqui. Então isso é basicamente, exceto essa área aqui de tronco encefálico, que é a parte do reptiliano, que o cérebro reptiliano. Isso aqui eu chamo de sistema límbico, tá? O sistema límbico é responsável por toda essa parte, toda essa função que a gente falou, tá bom? Vamos começar assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o caminho, o trajeto, na verdade, desse circuito de Papez, que ele está muito relacionado, inclusive, com algumas estruturas, tá? Então, o circuito de Papez, pessoal, começa assim, ó. O estímulo, ele entra pelo hipocampo, vou mostrar cada uma das estruturas e falar a função de cada uma delas, tá? O que eu quero que vocês visualizem primeiro é o trajeto dessas sensações, desses estímulos, tá bom? Então, entra pelo hipocampo, tá? Através do corpo amidaloide, que está aqui na frente, que não tá presente aqui. Então, entra pelo hipocampo, ele vai passar por todo o fórnice. O fórnice tem regiões que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E além de passar por essas regiões do fórnice, ele desce anteriormente aqui no corpo mamilar. O corpo mamilar é uma estrutura que correlaciona, na verdade, o tálamo com o fórnice, tá? E aí, depois desse corpo mamilar, eu tenho o núcleo anterior do tálamo, tá? Qual que é a função do núcleo anterior do tálamo? É justamente fazer essa conexão aqui do corpo mamilar com o giro do cíngulo ou giro cingulado. Isso passa para cá e tem uma área depois que eu chamo de núcleo septal ou área septal, que eu vou falar dela daqui a pouco, mas isso cria um trajeto da parte anterior ou região
frontal do giro do cíngulo, para depois a região média, tá? E para a posterior região, ou área posterior aqui do giro do cíngulo, tá? E aí ele volta novamente para o hipocampo e fecha esse circuito que a gente chama de circuito de Papez, tá? Que, como eu disse, é um circuito um pouco limitado porque ele não levou em consideração algumas estruturas. Por exemplo, ele não falou da área septal, que está aqui, e o Maquelin fala, tá? E ele não falou das amígdalas, ou corpos amidaloides, que estão aqui na parte anterior do hipocampo. Então, esse é basicamente o circuito de Papez, tá? E aí, o que eu tenho aqui, na verdade, em qualquer um desses pontos, eu posso ter algumas transmissões para outros lugares. Se você pegar uma estrutura, por exemplo, em 3D desse circuito de Papez, ó, você vai conseguir visualizar que estímulos podem ser distribuídos para as outras áreas de córtex. Eles não ficam centralizados só a essa estrutura, tá? É principalmente lá, mas eu vejo aqui uma condução elétrica, ou impulsos elétricos, ou estímulos em outras regiões que não aquela do circuito de Papez, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente entender algumas coisas. Ó. Todas as vias sensitivas, pessoal, elas passam pelo tálamo, exceto a via do olfato, tá? Então, o nervo olfatório, ele é uma das estruturas do meu sistema límbico, a gente vai falar dele daqui a pouco, por isso que eu mostrei ele aqui na frente. Então, voltando para o aplicativo lá, ó, o que a gente tem, primeira coisa aqui, que a gente consegue visualizar é essa estrutura, tá? Que eu chamo de hipocampo, tá? O hipocampo, ele é uma das partes do meu sistema límbico, só que envolvendo o meu hipocampo, eu tenho o giro parahipocampal, tá? Então, o giro parahipocampal é essa região inferior, quando eu vejo isso aqui de uma forma inferior, tá? Uma vista inferior do cérebro. Olha o giro parahipocampal aqui, ó. Então, tudo isso aqui, tá? Da fissura longitudinal posterior aqui até o unco, toda essa região aqui eu chamo de giro parahipocampal, tá? O giro parahipocampal termina numa estrutura, numa região que eu chamo de unco, tá? Então, o giro parahipocampal, ele também faz parte desse lobo límbico, tá, pessoal? É uma das primeiras vias, na verdade, que o estímulo às vezes pode entrar. Qual que é a função do giro parahipocampal? A primeira coisa, ele é ativado quando você observa algumas cenas, tá? Alguns lugares. Se você está observando uma cena, por exemplo, de uma pessoa brigando, de uma pessoa, de uma cena de romance, um lugar que você gostou, que você viajou, então eu tenho um estímulo maior, tá? Ou uma via muito mais acentuada em cima desse giro parahipocampal. Eu não consigo ver no aplicativo giro parahipocampal porque eu tirei o córtex cerebral, mas ele envolve, na verdade, todo esse lobo, esse giro parahipocampal, ele envolve todo o hipocampo aqui, tá? Então, o hipocampo é essa parte de entrada aqui também desse estímulo. Anterior ao hipocampo, eu tenho o corpo amidaloide. Aqui deixa eu ver se eu consigo ver o corpo amidaloide aqui. É exatamente aqui, ó. Então, o corpo amidaloide, ele é a parte anterior desse hipocampo aqui, tá? Então, ele está anterolateral, na verdade, a esse hipocampo. E uma das funções, na verdade, desse corpo amidaloide é justamente são as memórias e as respostas emocionais. Vou te dar um exemplo de diferença do hipocampo com o corpo amidaloide. Você vê uma pessoa, por exemplo, da sua classe, da sua sala, você consegue identificar essa pessoa através do hipocampo, tá? Então, o hipocampo é responsável por você falar assim, olha, essa aqui é fulana, essa aqui é ciclana. Agora, saber se você gosta ou não da fulana e da ciclana, isso é responsabilidade do corpo amidaloide, tá? Ele está muito mais relacionado a respostas emocionais, tá? Não gosto ou sim, eu gosto. Tá? Obviamente que tem outras possibilidades, mas quando o giro parahipocampal identifica, mas o corpo amidaloide, ele te dá aquela resposta emocional, tá? E aí, Papez, na verdade, não conseguiu identificar esse corpo amidaloide, mas ele é considerado, inclusive, o centro desse chamado de amígdalas também, tá? É considerado o centro do comando de reações emocionais. Então, ele é um dos centros desse sistema límbico ou desse lobo límbico, tá? Responsável por memória emocional, por memória sensorial e pelas respostas. Como eu disse, se você gosta ou não de uma pessoa que o hipocampo reconheceu, tá? E aí, pessoal, isso tem uma via, tá? O circuito, como a gente falou, o estímulo entra por aqui, de acordo com Papez, né? Ele entra por aqui e ele vai, depois do hipocampo, subir para o fórnice, tá bom? Então, eu tenho o fórnice, na verdade, que é essa estruturazinha aqui do lado fininha. O fórnice, ele tem uma via ascendente, tá? Que eu chamo de
pilar do fórnice, depois eu tenho o corpo do fórnice aqui na frente, ele não está marcando para mim, peraí. Eu tenho o corpo do fórnice aqui na frente e eu tenho a coluna do fórnice mais anterior, tá? A coluna do fórnice, a região mais anterior, que eu mal consigo ver dentro, por exemplo, de um corte sagital mediano. Porque quando eu coloco um corte sagital mediano aqui, ó, eu consigo ver principalmente o corpo do fórnice, tá? Abaixo do corpo caloso, abaixo do septo pelúcido aqui, mas eu não consigo visualizar muito bem esse córtex, esse fórnice, por exemplo, na sua coluna, tá? Então, a coluna do fórnice é essa estruturazinha aqui que está por dentro aqui do hipotálamo, tá? Então, essa aqui é o corpo do fórnice e aqui por dentro eu tenho a coluna. A coluna vai dar origem a quem? Ela vai dar origem ao corpo mamilar, tá? Então, em uma sequência, na verdade, de transmissão de estímulo, eu tenho essa via dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que parece semelhar um aparelho auditivo, tá? Mas é isso aqui, ó. Então, o estímulo começa lá, entra pelos corpos amidaloides, vai encontrar o hipocampo, tá? E aí sobe pelo fórnice. O fórnice, ele se arqueia de tem duas pernas arqueadas, que se unem ao centro, mais especificamente próxima à fissura longitudinal, tá? E esse fórnice tem as regiões lá, que é o pilar do fórnice, o corpo do fórnice e a coluna do fórnice. Lembra que a coluna do fórnice eu não consigo ver em uma vista um corte sagital mediano por causa do hipotálamo, tá? Isso termina lá nos corpos mamilares, que são anteriores. Então, aqui eu consigo ver o fórnice terminando aqui, que eu vou mostrar para vocês, são os corpos mamilares, ó. Então, tem o corpo mamilar de cá e o corpo mamilar do lado de cá, tá? Que é a transição do fórnice para o tálamo, tá bom? Então, qual que é a função, na verdade, antes de falar de função, na verdade, eu tenho que falar o seguinte. Descobriram, na verdade, que quando eu faço uma secção ou uma lobotomia do lobo temporal, porque aqui estava o lobo temporal, tá? Mais especificamente a parte anterior, e que eu causo comprometimento do hipocampo, tá? Do corpo amidaloide e principalmente do hipocampo, corpo amidaloide e giro parahipocampal, eu posso ter algumas complicações, por exemplo. Quais são as complicações? Os caras fizeram uma pesquisa em macacos, tiraram o lobo anterior dos macacos e fizeram uma lobotomia anterior, né, da área temporal, tá? E aí viram que, na verdade, esses macacos, eles ficaram muito mais dóceis, ficaram de formas mais domésticas, tá? Foram mais domesticados, bem mais domesticados, com a ausência do hipocampo, do giro parahipocampal e do corpo amidaloide, que está aqui na frente, tá? Então, quando eu secciono o hipocampo, o corpo amidaloide e o giro parahipocampal, nesses animais, nesses chimpanzés, por exemplo, nesses macacos, conseguiram melhorar o aspecto de domesticação, tá? Eles perderam o apetite, eles perderam uma característica muito grande dessa região que a gente chama de agnosia visual. O que é agnosia visual? É você identificar, por exemplo, que uma cobra é peçonhenta, que um escorpião, por exemplo, ele vai te fazer mal. Isso é agnosia visual, tá? Então, eles pegavam, inclusive, escorpiões e cobras e levavam na boca para comer, tá? Eles perderam completamente o medo de animais peçonhentos. Outra coisa, eles tiveram o que a gente chama de tendência oral. O que é tendência oral? É justamente levar tudo à boca, tá? Que assemelha-se muito àquela fase da criança de tudo que ela vê, ela leva à boca, tá? Inclusive, esses macacos levaram os próprios escorpiões e cobras, como eu falei, à boca, tá? E aguçaram a sexualidade, tiveram um mecanismo de hipersexualidade, estimulando, inclusive, a fazer sexo com animais com animais do mesmo sexo, tá? Então, machos com machos, fêmeas com fêmeas, tá? Com outras espécies. Por exemplo, o macaco queria fazer sexo com animais de outras espécies, tá bom? Isso por causa de quê? Da lobotomia do lobo temporal aqui, principalmente mais a área anterior, que já me faz um comprometimento do hipocampo, do giro parahipocampal e do corpo amidaloide, justamente esses que estão em azul, tá? E aí, qual que é a função, basicamente, do fórnice? O fórnice, pessoal, ele é uma fibra, na verdade, são fibras, na verdade, que se projetam para conexão, são fibras de conexão, tá? Essas fibras, elas têm correlação subcortical e fazem a conexão, inclusive, desse hipocampo com o corpo mamilar. Então, ele é uma via de transmissão desse hipocampo para esse corpo mamilar, ou por os corpos mamilares aqui, que são mais anteriores, tá?
Então, são vias de conexões, inclusive é uma das substâncias responsáveis por formar o centro branco medular, tá? E a função dos corpos corpos mamilares? A gente está seguindo o circuito de Papez, tá? Qual que é a função dos corpos mamilares? Justamente ajudar na formação do hipotálamo. Então, ele faz parte dessa formação do hipotálamo. Ele contém dentro dele alguns núcleos, que eu chamo de núcleos mamilares, tá? Faz parte do sistema límbico e ele tem um fascículo, que eu chamo de fascículo mamilotalâmico, que se projeta para dentro do tálamo, mais especificamente para dentro do núcleo anterior do tálamo, que eu vou te mostrar agora, tá? Então, ó, eu tenho o hipotálamo aqui, e aqui em cima eu tenho o tálamo, tá? Aqui tá falando mesencéfalo, mas tudo é mesencéfalo. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é o núcleo anterior do tálamo. Então, ele tem fibras que se projetam para o núcleo anterior do tálamo. Onde eu consigo visualizar melhor o núcleo anterior do tálamo? Aqui no Néter, eu consigo visualizar, ó, aqui o tálamo, que é uma estrutura que está formando o terceiro ventrículo. Nós temos 4 ventrículos, né? O ventrículo primeiro, segundo, que são os laterais, o terceiro aqui, tá? Então, quem forma as laterais do terceiro ventrículo são os núcleos do tálamo, mais especificamente o núcleo medial, tá? Ou mediano, né? Mediano e medial, tá? E aí eu tenho uma aderência, que é uma comunicação entre os tálamos, que serve para a comunicação dos tálamos, mas eu tenho basicamente essa parte aqui amarela, que está correlacionada direto com os corpos mamilares, que veio lá do Fornes. Essa parte aqui anterior, que é o núcleo anterior do tálamo, que é essa parte aqui, ela é responsável pela conexão do tálamo com o Fornes através dos corpos mamilares, tá? Corpos mamilares não, desculpa. Corpos mamilares, bem isso. E aí, olha só, o que acontece? Por que serve, ou para que serve, na verdade, esse núcleo anterior do tálamo? O tálamo, ele tem vários núcleos, tá? Então, tem o núcleo anterior, o núcleo medial, o núcleo mediano, o núcleo lateral, tá? Então, tem vários núcleos aqui. Qual que é a função básica do tálamo? O tálamo, ele é como se fosse um centro de organização. Ele vai organizar várias coisas, na verdade, tá? Toda vez que você tem ideias, por exemplo, semelhantes a labirintos, tal, ele vai fazer essa conexão entre as suas ideias, tá? Ele possui integração de circuitos, ele possui outras coisas muito mais elaboradas que vão me dar algumas funções extremamente importantes na condução, por exemplo, de dor, tá? Ele identifica alguns pontos de dor. É sabido, por exemplo, que alguns animais, eles perdem o processo ou a via dolorosa quando tem algum comprometimento no tálamo, tá? Mas ele tem muita correlação com esse aspecto de dor, tá? Anteriormente ao tálamo, eu vou mostrar uma outra imagem aqui para a gente visualizar melhor, mas antero-inferior ao tálamo, eu tenho uma estrutura com um nome muito parecido, que é o hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele não faz... ele tem entre ele e o tálamo uma divisão que eu chamo de suco hipotalâmico, e ele tem relação muito específica com o funcionamento neuroendócrino. O que é isso? Quando você está estressado, quando você está com algum problema emocional muito forte, um trauma emocional muito forte, esse hipotálamo, ele ativa algumas reações viscerais autônomas, tá? Por exemplo, você começa a ter muito mais peristaltismos, muito mais a sensação de desinteria, por exemplo, tá? Então, seu sistema digestivo ou outras reações autônomas podem ficar mais aguçadas com alguns aspectos emocionais mais fortes. Quem faz isso? O hipotálamo, tá? Então, o hipotálamo é responsável por isso. E aí, olha só, essa região aqui, entre o corpo caloso e entre o fórnice, especificamente aqui, isso aqui eu chamo de área septal ou núcleo septal, tá? Essa regiãozinha aqui. Qual que é a função da área septal? Ela é, inclusive, um dos pontos que os pesquisadores correlacionam com o orgasmo, com o prazer, tá? Papez não tinha mostrado isso. Papez não incluiu dentro do seu circuito a área septal ou o núcleo septal, tá? Mas de acordo com o MacLean, ele acrescenta isso aqui no sistema límbico, tá bom? E aí, saindo dessa área septal e voltando aqui para o aplicativo, ó, então eu tenho aqui essa área septal que não dá para visualizar aqui, tá? Voltando, tá bem aqui nessa região anterior, o mouse está travando, mas está bem aqui nessa região anterior aqui, tá? O septo, a área septal que está sobre o corpo caloso também não está aqui. E se a gente voltar lá no circuito de Papez, ele não mostrava essa área septal aqui, tá bom? E aí, esse estímulo que acabou de sair do núcleo anterior do tálamo, ele vai migrar, então, para o giro do cíngulo, tá? O giro cingulado,
especificamente numa região mais anterior. Só que antes disso eu quero falar dessa área pré-frontal, que ela não faz parte diretamente do sistema límbico, mas pelas suas ligações ou correlações com a área anterior aqui do giro do cíngulo, ela tem funções importantes em algumas interpretações sensoriais e tal, tá? Lembra que ela não faz parte, tá bom? O que acontece? Quando esse lobo, que a gente chama de pré-frontal, ele é lesado, o indivíduo perde uma capacidade que a gente fala que é capacidade de senso social ou responsabilidade social, tá? Ele perde muito a capacidade de concentração, ele perde a capacidade, por exemplo, de que a gente chama de tamponamento afetivo, na verdade, tá? O que é o tamponamento afetivo? É aquela pessoa que perde questões afetivas. Então, ela vê uma pessoa, por exemplo, matar uma outra, ela não sente nada, tá? Por quê? Porque ela perdeu toda aquela questão de responsabilidade social. Lembra que essa área pré-frontal, ela não está correlacionada com o sistema límbico, mas pelas ligações dela com algumas estruturas aqui, principalmente a parte anterior do giro do cíngulo, eu considero ela como uma correlação, na verdade, como uma sinergista desse sistema límbico, tá bom? Falando do giro do cíngulo, olha o giro do cíngulo aqui, ó. Aí no aplicativo eu consigo visualizar esse giro do cíngulo, ó. Isso aqui é o giro do cíngulo todo, tá? O giro do cíngulo se estende de anterior, ele passa sobre o mesencéfalo, sobre o terceiro ventrículo, tá? Sobre o corpo caloso também, e vai para posterior aqui, tá bom? Na verdade, o caminho é o contrário, né? Porque ele vem lá do sistema límbico, vem aqui para frente aqui, ó. Ele vem, passa por todo o fórnice, tá? Do fórnice entra no núcleo, lado anterior do tálamo, passa aqui pela parte anterior do giro do cíngulo, passa pela parte medial e vai depois pela parte posterior. Na parte posterior, olha para onde ele volta. Ele volta para o próprio hipocampo, tá? Formando ou fechando o circuito de Papez, tá bom? Então, qual que é a função do giro do cíngulo? Na verdade, ele tem várias funções, tá? Dependendo da região que eu considerar, mas essa parte mais anterior aqui do giro do cíngulo, que não tem como eu marcar separado, mas essa parte mais anterior do giro do cíngulo aqui, ele está mais relacionado com as respostas endócrinas das emoções, tá bom? E com armazenamento de memórias. Grande parte das suas memórias também são armazenadas aqui nesse lobo. Na verdade, não é um lobo, é bem um córtex anterior, tá? É o córtex anterior do giro do cíngulo, tá bom? E aí eu tenho o córtex cingulado médio ou córtex médio do cíngulo, do giro do cíngulo, e esse córtex médio, ele está muito mais relacionado com o processamento de informações, com tomada de decisões, tá? Então, aqui é mais a memória, a parte mais anterior. Aqui em cima, muito mais relacionado ao processamento de informações e tomada de decisões. E essa parte aqui de trás, que se conecta diretamente com o hipocampo, está muito mais relacionado com uma memória topocinética, aquela memória muito mais relacionada a viagens, a movimentos. Por isso que fala que é memória topocinética, tá? E outra função que ela tem, porque ela está muito próxima aqui ao lobo occipital, que é o lobo relacionado à visão, que é uma orientação visoespacial, tá? Que é quando você visualiza, por exemplo, uma vaga de uma garagem, vai estacionar e consegue saber se o carro vai ou não caber lá dentro, tá? Então, esse é o trajeto do circuito de Papez, que, na verdade, tem algumas limitações, como a gente falou, né? Com algumas estruturas que ele não considera, tá bom? E aí, só para a gente conseguir visualizar uma outra coisa que eu falei, todas as sensações, todas as vias sensitivas, por exemplo, de visão, paladar, elas passam pelo tálamo, pessoal, exceto a via olfatória, tá? Então, o bulbo olfatório e o nervo olfatório, olha os nervinhos olfatórios aqui, ó, pequenininhos, tá? Então, os nervos olfatórios que vêm lá, que atravessam a lâmina cribriforme, que a gente já viu naquela aula de olfato. Então, essa lâmina cribriforme, ela permite a passagem desses nervos olfatórios. Os nervos olfatórios encontram o bulbo olfatório encontra o tato olfatório, e olha para alguns ramos, para onde vão alguns ramos do trato olfatório. Eles vão encontrar, basicamente, uma região aqui, tá? Que é o corpo mamilar aqui na frente, e a sua comissura anterior, que não está desenhado aqui, mas ele migra, ele converge para esse corpo mamilar aqui e faz parte do seu sistema límbico, tá? O trato olfatório, a via olfatória, faz parte, sim, do seu sistema límbico. O restante das vias, elas vão para posterior, ó. Elas vão para posterior e elas convergem para uma estrutura mais posterior, que está muito bem relacionada com a convergência das vias visuais, tá?
que eu vou mostrar aqui são os corpos geniculados, tá? Então, tem o corpo geniculado medial e lateral. O corpo geniculado lateral ele está muito mais relacionado à visão e o corpo geniculado medial muito mais relacionado ao olfato, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho a convergência das fibras ópticas, tá? Do trato óptico, e aqui eu tenho a convergência no corpo geniculado medial das vias olfatórias, aquelas que não foram para a região anterior ali dos corpos mamilares, e lembre que ela não atravessa o tálamo, tá? Então, essa via olfatória, ela não tem correlação direta com o tálamo, ela segue uma via independente. Por isso que quando você sente o sabor de uma comida, por exemplo, você sente o sabor não, sente o cheiro de uma comida, te remete imediatamente a memórias, por exemplo, de infância, a comida da sua avó, enfim, tá? Então essa deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Acho que eu falei tudo. Dúvida?